Olá, senhores. Meu nome é Erimael, sou professor de Física e a nossa aula de hoje é sobre resistência elétrica, segunda lei de Ohm. O que seria a segunda lei de Ohm? A segunda lei de Ohm fala sobre resistência elétrica, sobre basicamente fios condutores. Então, ao longo dessa aula, nós vamos falar sobre resistência elétrica de um fio condutor. Então, observe só. Imagine só, senhores, que nós temos um fio condutor e esse fio condutor apresenta um comprimento chamado de L. Como é que eu faço para calcular a resistência elétrica desse fio condutor? Ora, senhores, a primeira característica da resistência elétrica sobre um fio condutor é que o valor da resistência elétrica R de um fio condutor de determinado material é diretamente proporcional ao comprimento do fio. Ou seja, senhores, quanto maior for o fio condutor, quanto mais comprido for o fio condutor, maior é a sua resistência elétrica. Ou então nós podemos entender que quanto menor é o fio condutor, menor é a sua resistência. Então, a resistência elétrica é diretamente proporcional ao comprimento do fio. Quanto mais comprido for o fio, maior é a resistência elétrica desse fio. Outra característica importante da resistência elétrica de um fio condutor é a seguinte. Imagine só, doutores, que eu tenho 3 fios, cada um com um diâmetro diferente, com uma bitola diferente. Observe que esses 3 fios, cada um desses fios, eles apresentam o mesmo comprimento L. E eles são do mesmo material. A única diferença é que a área da seção transversal, por exemplo, do fio 1, é maior do que a área da seção transversal do fio 2, consequentemente do fio 3. O que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou querendo dizer que o fio 1 ele é mais grosso, né, do que o fio 2, do que o fio 3. Ora, senhores, esse fator, a espessura do fio, a bitola do fio, tem a ver com a resistência elétrica desse fio. Então, quanto maior a área da seção transversal do fio, menor é a resistência elétrica. Então, se você for analisar a resistência elétrica, por exemplo, do fio 1, do fio 2 e do fio 3, nós podemos dizer o seguinte, que a resistência elétrica do fio 1 é menor do que a resistência elétrica do fio 2, que é menor do que a resistência elétrica do fio 3. Isso porque a resistência elétrica de um fio condutor é inversamente proporcional à área da seção transversal desse fio. Ou seja, é inversamente proporcional, senhores, à espessura do fio condutor. Então, doutores, o valor da resistência elétrica R de um fio condutor de determinado material é inversamente proporcional à área da seção transversal. O que é a área da seção transversal? A área da seção transversal, é essa areazinha bem aqui, em azul mais forte. Ela vai indicar a espessura do fio. Então, quanto maior a área da seção transversal, mais grosso é o fio e menor é a resistência desse fio. Tá bom? Isso porque a resistência elétrica é inversamente proporcional à área da seção transversal. Então, senhores, a resistência elétrica ou segunda lei de Ohm, portanto, o valor da resistência elétrica de um fio é diretamente proporcional ao comprimento do fio e inversamente proporcional à área da seção transversal. Ou seja, senhores, a resistência elétrica do fio, a resistência elétrica de um fio condutor é diretamente proporcional ao comprimento do fio, por isso que o L, que significa comprimento, aparece no numerador, e inversamente proporcional à área da seção transversal, por isso ela aparece no denominador. Então aqui eu tenho um fio
de comprimento L, e área da seção transversal, ó, que vai indicar a espessura do fio, chamada de A. Então, a resistência elétrica é diretamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área. Esse símbolo aqui, senhores, ó, significa dizer que a resistência é proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área da seção transversal. Então, senhores, nós podemos juntar essas duas conclusões, que a resistência elétrica é diretamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área da seção transversal, e formular a segunda lei, chamada de segunda lei de Ohm, que fala sobre resistência elétrica de um fio condutor. Então, a constante de proporcionalidade dessa relação é um valor que caracteriza o material do qual o fio é feito. Tal constante de proporcionalidade é denominada de resistividade do material, que indicaremos pela letra grega chamada de ρ. Dessa forma, nós temos, observe só, então dessa forma nós temos que a resistência elétrica é igual a uma constante de proporcionalidade chamada de ρ, que dentro da física nós chamamos de resistividade do material, ou seja, tem a ver com o material que o fio é feito. Então, dependendo do material, se é de cobre, se é de ouro, se é de prata, esse material, esse fio, ele vai possuir uma resistência dependendo desse material. A resistência elétrica depende também do comprimento do fio. Obviamente que quanto mais comprido é o fio, maior é a sua resistência. Isso porque a resistência é diretamente proporcional ao comprimento do fio, e depende também da espessura do fio, da área da seção transversal desse condutor. Isso porque a resistência elétrica é inversamente proporcional a essa área da seção transversal. Então, senhores, esta expressãozinha aqui, ó, resistência, é diretamente proporcional ao comprimento do fio e inversamente proporcional à área da seção transversal. Nós chamamos de segunda lei de Ohm. Senhores, a nossa próxima aula nós vamos fazer exercícios sobre a segunda lei de Ohm. Então, muito obrigado, que Deus abençoe a todos, e até a próxima aula.